Seja bem-vindo ao canal da Bridge to Money. Esse canal tem o intuito de ajudar tanto os profissionais a se desenvolverem no mercado financeiro, como desenvolver a habilidade de pessoas comuns a se planejarem financeiramente da melhor forma possível. O conteúdo desse vídeo ele é destinado para assessores financeiros que estão no início da sua profissão, ou seja, são aqueles que, de alguma forma, desejam empreender dentro de um ambiente de negócio de finanças pessoais. O primeiro passo para um assessor financeiro começar a entender o elo de vínculo e de desenvolvimento dessa profissão é pensar, como que eu vou fazer para ganhar dinheiro e para eu me desenvolver? Será que, de fato, esses caminhos que eu desejo seguir são os mais eficientes e vão fazer com que eu consiga conquistar os meus objetivos de forma mais rápida e direcionada? Algumas dessas reflexões fazem parte para o nosso desenvolvimento, principalmente na fase inicial. Quando iniciei meu trabalho, em 2007, a minha maior preocupação era conseguir gerar renda o mais rápido possível. Eu não estava focando, de fato, em construir uma carteira. Eu estava muito mais focado em constituir renda do que efetivamente uma carteira de clientes. E o que aconteceu? Eu quebrei. Então, em pouco tempo, eu percebi que o pior caminho é focar em renda. O melhor caminho é focar em dois aspectos fundamentais para o seu desenvolvimento. Mas antes de falar desses dois aspectos, vamos falar um pouquinho do objetivo. Qual é o objetivo de um assessor financeiro? O objetivo de um assessor financeiro é ajudar pessoas, empresas, a conquistarem os seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais. Então, um assessor, ele nada mais é do que um vetor do desenvolvimento de coisas e de negócios, de pessoas, o desenvolvimento financeiro. Você ajudar uma pessoa a conquistar o seu objetivo é o ponto fundamental para o crescimento do seu negócio. Mas você precisa ter volume, você precisa ter um número grande de pessoas para você conseguir atingir um objetivo financeiro. Então, dois aspectos fundamentais para o desenvolvimento do seu negócio. O primeiro é a atitude. A atitude é um ato elementar para o desenvolvimento do negócio. E a atitude, elas têm que estar conectada intimamente com uma metodologia de trabalho. Essa metodologia, ela é a espinha dorsal do desenvolvimento e crescimento e fortalecimento do seu negócio ao longo da sua carreira profissional. Então, não basta você ter atitudes com metodologias equivocadas ou com intuições sobre características de coisas ou de negócios. Às vezes a sua intuição ela não está ao favor de uma metodologia já comprovada. Então, você precisa aplicar uma metodologia comprovada juntamente com a sua atitude. E aí, a combinação desses dois agentes ao longo do tempo é igual como se você fosse numa academia. Se você executa um único dia os exercícios de uma academia, você vai ter um pequeno resultado. Mas o maior resultado vai estar intimamente no acúmulo dessa rotina no teu dia a dia. Então, quanto mais você tiver atitude para agendar reuniões, fazer as reuniões e fazer os seus negócios acontecerem, mais rápido vai ser o seu desenvolvimento. Então, sempre faça essa analogia. Quais são as minhas atitudes que eu faço diariamente para o desenvolvimento do meu negócio? Quantas reuniões ou quantas interações relacionais eu tenho feito diariamente para que eu consiga conquistar os objetivos, os meus, e ajudar nos objetivos dos meus clientes?
você tem que fazer essa reflexão e pensar aonde você quer chegar com toda essa atividade. Então a sua visão de negócio, ela tem que estar vinculada com essas duas questões, a sua atitude e a aplicação da metodologia. A atitude fará com que você encontre pessoas e a metodologia fará com que você faça esse seu trabalho de uma forma mais rápida e mais eficiente, porque a metodologia ela já é comprovada. Então, aplique as metodologias comprovadas junto com essa atitude. A somatória disso tudo vai fazer você chegar próximo à sua visão de forma mais rápida. E a visão é um ponto fundamental e eu vou falar para vocês como vocês criam uma visão. A visão, ela não é a missão. A missão é ajudar as pessoas a se planejarem financeiramente. Isso é muito importante. Só que a sua visão, ela tem que estar vinculada com o desenvolvimento do teu negócio. Então, nesse ponto, a visão é apenas um ponto de apoio. E não vincule a sua visão com a receita, mas com o número de atividade. Vincule sempre a visão com o número de atividade. Foque sempre no número de atividade. Quebre essa visão em dias, semanas e meses. Sempre faça uma lista de qual é a sua visão de coisas que você executará neste dia. A somatória de visões diárias, de conquistas e de objetivos diários fará com que você entenda qual será a sua visão semanal. E quando você tem uma mente focada no desenvolvimento dessas atividades, ao longo do dia, ao longo da semana, você vai ter uma somatória de atividades semanais, que combinadas em 4, por exemplo, que daria um mês, você vai conseguir entender a sua visão de mensal, que é uma visão mais de médio prazo. A visão de curto prazo é a visão diária e a visão semanal. A visão de médio prazo é a visão mensal. E a visão de longo prazo é a visão anual, a visão daqui 5 anos e daqui 10 anos. Então, para você poder responder a pergunta aonde você se vê daqui 10 anos, você precisa primeiro fazer as visões de curto prazo, que desencadeadas essas visões e implementadas no teu dia a dia, você vai conseguir ter uma visão de médio prazo, depois uma visão de mais longo prazo. Então, não queira responder a pergunta aonde você quer estar financeiramente falando daqui 10 anos, enquanto você ainda não se autodescobriu ou teve o autoconhecimento de como funciona a tua atividade. E aí, baseado nessas microvisões de curto prazo, que são visões mais palpáveis, a gente consegue construir a visão de longo prazo. Então é muito importante aplicar as metodologias diariamente, com muito foco e com muita atitude. Comece um trabalho de assessoria financeira pensando nas pessoas que você conhece, nas pessoas que podem te ajudar a se desenvolver. Fale para ela o que você está fazendo e peça para ela uma opinião franca, mas não desvie da metodologia, porque às vezes a opinião dela é sobre uma característica ou algo que você disse e que faz parte do seu speech. Só que esse speech ele está encaixado dentro da metodologia. Então, muitas vezes você precisa mudar a forma de falar ao invés de alterar a metodologia. A metodologia a gente nunca altera. A gente sempre altera a forma que a gente fala. Às vezes a gente não está falando de uma forma positivista,
que faz com que as pessoas agreguem ao seu discurso. Às vezes você não está agradecendo a oportunidade de conversar com alguém. Às vezes é um pequeno detalhe que você não aplicou que faz você acreditar e criar falsas crenças de que o erro está na metodologia. Não. O erro sempre vai estar num discurso que nós fizemos. E, obviamente, às vezes nós estamos conversando com pessoas que não são target, ou seja, não são pessoas que estão preparadas para se planejarem financeiramente, ou porque têm muitas dívidas, ou porque não têm capacidade de poupança, ou porque nunca recebeu esse tipo de informação. E aí dentro da metodologia tem sim a parte de conscientização, que aí, se essa pessoa que não tem conscientização, ela não quis fazer um negócio com você, mas tem capacidade financeira, que aí você vai entender que dentro da metodologia, na fase de conscientização, você precisa melhorar. Então, a atividade de assessor financeiro, ela é uma atividade de autodesenvolvimento. Isso mesmo. Vocês precisam fazer a atividade, as reuniões e olhar no retrovisor, olhar para trás dentro de todo o processo que você fez da venda, que vai desde a organização dos nomes, que você vai entrar em contato, depois você faz a comunicação, contato telefônico, ou por e-mail, ou por mensagens, ou por redes sociais, com o objetivo único de agendar a reunião. O terceiro passo é uma reunião presencial, ou uma reunião por vídeo. Uma reunião olho a olho, olho no olho, né? Onde você consegue apresentar suas convicções, apresentar as fragilidades das pessoas que não se planejam financeiramente e a importância do seu trabalho, baseado nos pilares de proteção, construção de riqueza, planejamento sucessório e tributário, que são os 4 pilares fundamentais do planejamento financeiro da Bridge to Money. Quando nós finalizamos esse discurso da primeira reunião e a pessoa ela realmente entendeu a importância, é o momento de coletar as informações. E as informações, além das informações financeiras, você precisa coletar as informações de pessoas que também vão se interessar pelo seu trabalho, que são as recomendações, que é o combustível que você precisa para manter o seu trabalho sempre com uma atividade alta. Porque essa atividade alta faz com que a sua curva de aprendizado também seja muito mais rápida. Então, cuide de uma atividade alta no início, para sua curva de aprendizado ser alta e você, com o seu autodesenvolvimento e autoconhecimento, olhando no retrovisor, né, querendo entender dentro do processo o que você precisa melhorar, você consegue se desenvolver rapidamente e encurtar essas visões de longo prazo. Então, por exemplo, minha visão de longo prazo, vamos dar um exemplo. Eu desejo nesse próximo ano falar com 1000 pessoas. Perfeito. 1000 pessoas são 365 dias. Quantas pessoas eu preciso falar por dia? Por volta de 3, 2,5, 3. É um processo que você tem que amadurecer. Porque se você for usar os sábados e domingos, os feriados para conversar com essas pessoas, você pode estar sacrificando a sua vida pessoal. Então, para não sacrificar, você tem que substituir essas pessoas que você falaria no feriado ou nos finais de semana e incluí-las durante a semana. Porque dentro dos dias úteis, dentro dos 21 dias úteis. Então, você ao invés de falar com 3 pessoas diariamente, você talvez precise falar com 5 pessoas, 4,5, para você conseguir atingir esse objetivo. Falando com 1000 pessoas, você vai ter uma taxa de conversão. Dessas 1000 pessoas, 100 viraram clientes. Então a tua taxa de conversão para 1000 pessoas é de 10%. Então para cada 10 pessoas que eu fiz falar,
eu vou fazer um negócio. E aí você começa a se autoconhecer e começa a melhorar o seu desempenho e seu desenvolvimento. Então, a grande dica para o sucesso, para quem está iniciando a atividade, é metas de curto prazo, principalmente metas diárias, fazem com que você crie metas semanais. Metas de curto prazo, foque sempre na atividade. Um volume grande de atividade faz com que a sua curva de aprendizado seja mais alta e você adquire experiência mais rapidamente, e tenha sempre uma metodologia muito bem apurada. Como a nossa metodologia faz você se desenvolver e você crescer. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!